dia a todos. Gente, posso falar sem ser no microfone? Pode. Eu vou abordar sobre a situação dos filhos após o divórcio. Que, assim, segundo o autor, o Dr. Paulo Ruiz, da doutrina Justnavigantes, ele aborda que, após a separação, o divórcio entre o casal, o melhor é ter a guarda compartilhada entre os casais. Por quê? Porque ele acha que se os filhos ficarem na convivência dos dois, não vão sofrer possíveis problemas psicológicos mais tarde. Porque assim, ele segue de acordo com a Constituição Federal, no artigo 229, que ambos têm o direito de ficar com os filhos. E ele aborda aqui. Não seria melhor vocês começarem pela roteiro da pesquisa, pelo objetivo, e depois explanar o que vocês estão falando nas questões? Né? Acho melhor, porque senão fica essa apresentação na frente e vocês terão que refazer. Foi o que eu falei para o outro grupo. Perde nota. Vocês têm que seguir e jogar todos os referenciais nas questões. É aí que eu avario. Entendeu? Porque senão fica um seminário. Não é seminário. É pesquisa, comparação de autores, aonde vocês vão julgar. E vamos falar a respeito das questões que foram selecionadas de acordo com o texto dos autores. Primeiro eu quero saber o sujeito, hipótese, método. O nosso método é a pesquisa, tá? Pesquisa de campo, e uma pesquisa qualitativa e quantitativa com referências dos autores que cada um de nós pesquisamos, e a partir dos autores foram elaboradas as 4 questões, que serão as questões que a colega vai explanar agora, para nós fazermos uma comparação referente ao resultado da pesquisa e o que dizia o autor antes disso, para nós chegarmos ao contexto final. Eu vou discorrer sobre a primeira questão, que diz que a pensão alimentícia ainda é uma das grandes brigas judiciais no fim do casamento. Foi a questão que teve o maior número de acertos e, de fato, de acordo com o Egberto Nogueira, nós podemos levantar que realmente é uma das grandes brigas, somente seguida pela guarda dos filhos, né? Porque o casal, quando se divorcia, existem 3 modalidades de pensão. A pensão para os filhos, né? No caso que até os 18 anos pode ser que é paga até o filho ter 18 anos, mas recentemente foi aprovada uma súmula em que obriga o juiz, quando o filho tiver 18 anos, analisar o cancelamento da pensão, porque muitas vezes o filho, mesmo tendo 18 anos, ele não tem condição de se manter sozinho, principalmente se ele estiver estudando, né? Mas existe também o caso quando o casal não tem filhos e a mulher requer a pensão. Essa, no caso, vai servir para manter o seu padrão de vida que ela tinha antes da separação, né? E também existe um terceiro caso em que o homem, hoje em dia, também pode requerer pensão para a mulher. Nos dias atuais, né, com a mulher no mercado de trabalho e com a crise atual, muitas pessoas conhecem próximo de si o caso de algum homem que tenha sido mandado embora, esteja desempregado e sustentado pela mulher, né, vamos dizer assim. Então, esse homem, quando a separação, ele pode requerer a pensão para a mulher, se provado que ele não tem condições de se manter. Então, assim, é uma questão bem polêmica, né? Mas que a maioria dos universitários concordaram que é uma das grandes brigas judiciais no final do casamento. Vou passar para a Sueli. Bom dia. Eu vou falar sobre a segunda questão, onde mostra os impactos na educação dos filhos, onde teve um índice menor de conhecimento dos entrevistados.
Existe um John Bowlby, em seu livro Ayurveda, ele falou sobre o estado psicológico das crianças, principalmente dos filhos. Muitas vezes os pais não se preocupam como vai ficar os filhos psicologicamente. E o divórcio afeta muito o estado de uma criança que muitas vezes fica marcado pela raiva, pela angústia, e nunca aceita, não aceita quando o pai casa novamente, quando a mãe casa novamente, e às vezes precisam passar por um tratamento psicológico, ficam revoltados, às vezes usam drogas, enfim. E segundo o mesmo autor, foram feitas algumas pesquisas que mostram que crianças, os filhos de famílias mais estáveis, eles aceitam melhor, têm um tratamento, exprimem menos aflição, angústia. Um pouquinho só. Eles exprimem menos angústia, aflição, e a preocupação é 3 vezes superior. As famílias mais pobres, eles responderam 3 vezes superior às famílias estáveis, porque a família mais humilde não tem aquele diálogo na família, então eles não querem saber a opinião dos filhos, eles pouco se importam com o que os filhos acham, deixam de achar o estado psicológico da criança, que é afetado na escola, que começa a sair começa a usar drogas, como eu disse. E algumas crianças, segundo o mesmo estudo, elas tentam fazer de tudo para chamar a atenção dos pais, para se sentir úteis, elas começam a tentar arranjar-se sozinha, às vezes a mãe não tem condições, às vezes fica numa situação financeira difícil e às vezes o filho começa a querer trabalhar muito cedo para ajudar a mãe. E existe outro estudo também que feitos que essas atitudes correspondem a uma pequena minoria de crianças de lares estáveis. O que nós podemos avaliar é que uma separação, por menos dolorida que seja, sempre afetará principalmente as crianças, que muitas vezes não conseguem discernir os motivos que levou à separação. Qual é o seu diferencial? Qual é o John Bowlby. esse? Tá aí. Esse. Tem filhos, se um dia vier, sei lá, se separar, se preocupar muito com a situação psicológica das crianças, principalmente, e não só deles. Agora eu vou A passar. questão 1 foi a da Silêncio.